Alexandre derrota os persas em 331. Impôs sobre seu vasto império a cultura helênica. O koiné torna-se a língua do império. Koiné aqui é o grego koiné, e não o grego clássico, que hoje ainda se fala na Grécia, mas o grego koiné. O domínio grego se deu em 3 etapas. Alexandre o Grande, Ptolomaico, que é o período dos Ptolomeus, e Seleucida. Por que isso é importante também? Porque Israel, que é o foco, a nação de onde Cristo vai nascer, vai estar nas mãos e no poderio desses três governantes aí. Sem falar que, veja, Israel já foi escravo na Babilônia. Quando os persas conquistam a Babilônia, continuam escravos dos persas. Quando Alexandre o Grande conquista os persas, continua escravo de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande morre deixando 4 generais. Israel continua escravo dos Ptolomeus e continua escravos dos Seleucidas. Em 204 a 665 a.C., Antíoco Epifânio perseguiu os judeus visando o politeísmo grego. Isso é importante estar registrado na história porque, como vocês sabem, os judeus só adoravam um Deus, não adoravam vários deuses. Quando Alexandre o Grande morreu, mais uma vez, ele deixou 4 generais. Esse mapa que está aí é o Império de Alexandre o Grande. Diferente dos persas, Alexandre o Grande não levava ninguém cativo. Ele conquistava, estabelecia uma nova Alexandria para ele. Cada cidade, cada aldeia ou povos conquistados viravam a nova Alexandria. Ele colocava os sábios e entendidos, escribas e professores dele para ensinarem o grego para todo o povo que ele conquistava. E isso já era uma preparação divina. Era Deus trabalhando em meio à trajetória dos tempos para preparar o advento para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não só isso, deixa eu adiantar um pouquinho aqui para você entender. Quando os discípulos estão saindo de Atos 2, quando a perseguição começa para anunciar o Evangelho, o mundo da época entende essa língua. É uma língua entendida por todos daquela época. Por essa razão, era fácil pregar o Evangelho, porque existia uma língua universal que estava circulando em todos os povos, nações, tribos e língua, e o Evangelho foi pregado nessa língua. O domínio grego se deu em 3 etapas, falei Alexandre, Ptolomaico e Seleucida, e Antíoco Epifânio, que deixa eu dividir esses 2 aqui. Os Ptolomeu, ele é muito passivo com o povo de Israel, embora Israel está escravo, não é na época dele. É ele quem faz a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Ele é conhecido como Ptolomeu Filadélfio II, que era passivo, gostava de muita leitura, e ele tem a biblioteca, na época, o centro de entendimento da época, a biblioteca mais famosa do mundo na época, que é a Biblioteca de Alexandria, e ele queria a cópia dos livros dos judeus. Aí ele manda 72 judeus que estão na Alexandria, falando tão bem o grego como também o hebraico, e eles levam 72 dias e fazem a primeira tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, ficou conhecido como Septuaginta. Até aí tudo bem, os judeus estão escravos. Havia uma guerra entre os Ptolomeus e os Seleucida. E quando chega aqui em 204 a.C., o Seleucida ganha dos Ptolomeus. E aí toma o poder. E mais uma vez, Judá está nas mãos, sai da mão dos Ptolomeus e vem para as mãos dos Seleucida. Em 165 a.C., Antíoco Epifânio, esse homem se levanta, ele é da descendência aqui do Seleucida, se levanta e profana o templo do Senhor. E você já ouviu, ele mata uma porca, ou melhor, ele sacrifica uma porca no lugar onde ficava a arca, no Santo dos Santos. Há uma revolta aí. Muda aí a imagem, por gentileza. Pode mudar mais uma? E aí nós entramos no contexto histórico do período Macabeu. Talvez você nem saiba o que é isso. Macabeu. Quem já ouviu? Eu sei que alguns já ouviram aqui. Aqui é de fato um período na história. Então diga comigo assim, Babilônia, persas, gregos
Macabeus. Então, porque dos gregos nós já falamos dos 4 generais, do qual escolhemos 2, então está no período Macabeu. 165 a.C. a 63 ainda antes de Cristo. O que é que acontece? Revolta dos Macabeus. A revolta começou com Matatias, sacerdote em Modim, em 165 a.C. Período de independência, também chamado de Hasmoneu. Então, tanto Macabeus como Hasmoneu está dentro do mesmo conceito. Matatias era sacerdote, patriota e de imensa coragem. Furioso com a tentativa de Antíoco Epifânio de destruir os judeus e a sua religião, reuniu um bando de leais compatriotas e defraudou a bandeira da revolta. Tinha 5 filhos, Judas, Jonatas, Simão, João e Eleazar. Essa família era chamada de Hasmoneu, daí que veio o nome do período Hasmoneu, por causa dessa família. Vamos ver o que eles fizeram. No período dos Macabeus, Judas Macabeu encabeçou uma campanha de guerrilha de extraordinário sucesso, até que os judeus se viram capazes de derrotar os sírios em campo de batalha regular. A revolta dos Macabeus, entretanto, foi também uma guerra civil, deflagrada entre os judeus e pró-helenistas, anti-helenistas, ou seja, eles ganharam a liberdade no período dos Hasmoneu, ou período Macabeu. Os judeus ganham a liberdade, porém, ganham a guerra contra os Seleucidas, mas há uma guerra civil entre eles. Porque aqui nós temos a divisão entre 2 tipos de judeus. Os judeus ortodoxos e os judeus helenistas. Quem são os judeus helenistas? Perguntas? Eu falei quando dei aquela aula sobre Atos. É judeus que nasceram fora da terra de Israel. É eles quem estão, de fato, em Atos capítulo 2, no momento em que o Espírito de Deus vem sobre aquele grupo dos 120. Que o texto vai dizer, né, que havia muitos judeus, prosélitos, aí vai dizer os lugares de onde eles vieram. São todos judeus helenísticos. Então é muito importante isso aqui também, para nosso estudo de história da igreja. Os velhos anciãos estavam lembrando da glória da segunda casa. A primeira casa tem 7 bacias, o tabernáculo, tem 7 altares de sacrifício, tem 7 candelabros, tem 7 mesas de pães. Aí quando chega na segunda casa, que é o templo que nós estamos falando aqui, tem um de cada e não tem arca. Em vez de 7, perde 6, tem um de cada e não tem arca. Então, para os jovens que estão vindo desse cativeiro de 70 anos, eles estão chorando, eles estão desesperados. Mas para os anciãos, né, estão desesperados. Mas para os jovens, há uma alegria. Ou seja, nós éramos escravos, nascemos escravos, estamos fora da escravidão, estamos na nossa terra e ainda temos um templo para adorar, é motivo de festa para os jovens. Mas para os anciãos que passaram os 70 anos, diz, não, isso aqui não tem comparação com a glória da primeira casa. Aí eles oram a Deus dizendo, Deus, Tu é o Deus do dono do ouro e da prata, nos concede ouro para que nós possamos fazer uma casa para Ti, como era a primeira casa. E Deus disse, não vos darei ouro, porém eu vos digo que a glória da segunda casa será maior do que o da primeira. A gente aplica, é bom aplicar para nós esse texto em pregação, mas o que ele está aplicando aqui é que a primeira casa tinha uma arca feita de madeira de acácia. A segunda casa não tem arca, porque a arca da primeira casa é fixa, tem que ser carregada. Mas a glória da segunda casa vai sair do lugar santíssimo, vai passar pelo santo, vai passar pelo átrio e vai chegar em cada coração que ouvir a sua palavra. Acredito que, respondendo a pergunta, que ele profetiza já depois da terceira leva, porque o templo já estava construído dentro desse contexto, já depois da terceira.